Estamos aqui em mais uma temporada especial do podcast Voa Coruja, em parceria com o Projeto Negócios e Carreira. E nessa oportunidade vamos conversar com dois autores e palestrantes internacionais que escreveram sobre temas que têm muita conexão: a liderança ecológica e o empreendedorismo. Todo empreendedor precisa ser líder? E todo líder precisa ser empreendedor. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem um pouco sobre o assunto também que vocês abordam aqui dentro do capítulo. Ótimo. Sou Cláudia Barros, conhecida como a doutora das empresas, e nesse livro Negócios e Carreira venho trazendo sobre a liderança ecomagnética. Uma liderança que ela reverbera, ecoa marcas positivas, tanto na vida das pessoas quanto na vida do planeta. E essa liderança também ela deixa um legado. Que esse é o propósito de uma verdadeira liderança magnética, deixar um legado na vida das pessoas e do planeta. E atrair pessoas que realmente contribuem e repelir pessoas que não somam. E é sobre isso que eu vou falar ao longo de toda a minha vinda aqui a Portugal, tanto no livro quanto nas palestras e encontros, que é deixar essa marca aí positiva através da liderança ecomagnética. Muito bom. E tem um livro também sobre a liderança. Exato. Ele saiu recente, não foi? Sim, tá fresquinho, que é Recicle Sua Liderança. Esse livro eu falo de uma forma mais profunda sobre a importância do líder deixar esse legado, e ele, inclusive, à medida que a pessoa vai lendo, tem uma analogia com a árvore pessegueiro, que tem tudo a ver com a proposta que eu venho trazendo no livro, de deixar essa marca, né, da reciclagem da liderança, de deixar essa marca no planeta. E além disso, ele vem com um papel semente. O marcador é um papel semente, onde a pessoa vai selar de fato uma atitude ecológica, já começar ali com uma atitude ecológica, plantando já uma árvore e deixando, né, essa marca também de forma ecológica no planeta. Muito bom, porque isso que faz a diferença, né? Você vincular a teoria com a prática. Então, se a pessoa já começa, pode nem ter aberto o livro ainda, mas já plantou a árvore, já fez meio caminho. Exatamente, né? E já instigar nas pessoas esse olhar de quanto que nós devemos cuidar da terra, né? Do que nos foi dado de presente, porque não é só sobre lucrar. Negócios não é só sobre lucrar, é sobre deixar um legado também. Então, como que está sendo essa condução? Ah, mas eu não trabalho com nada que vá tão impactar o planeta. Qualquer coisa já impacta o planeta. Quanto você tem usado as águas, quanto que você usa água, energia, enfim, pequenas ações que você fizer, você já vai estar contribuindo e muito. Só essa conscientização e o pouco que você fizer já vai estar fazendo diferença aí no todo. Muito bom. E agora o Fred pode se apresentar, conta um pouco pra gente sobre essa saga. E agora autor, 3... E quantos livros você já tem? São 3. Esse é o terceiro. Quarto com um projeto, né? Bom, eu sou o Fred Ferreira, muito bom estar aqui com vocês, aqui nesse projeto, Cláudia também, Rafa e todo mundo que está aqui com o grupo em Portugal. Eu vim aqui com a missão de falar um pouco da minha vida como empreendedor também, como consultor, professor. Então o empreendedorismo me cerca de todas as maneiras, seja no meio acadêmico, seja no meio empresarial, e o tema central é esse. É lógico que o empreendedorismo é um mundo, né? Sim. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente pode estar falando de abertura de negócios, a gente pode estar falando de desenvolvimento de projetos, de escrever um livro, que é uma ação empreendedora também, não deixa de ser, enfim, ação empreendedora ou empreendedorismo no sentido geral da palavra. Mas o foco, lógico, que eu trago para a minha carreira é o lado empresarial, porque eu sou consultor também empresarial. E essa veia empreendedora que a gente fala, que a gente tem que trabalhar, é muito em cima hoje das mudanças que acontecem no mundo. Então, quando a gente fala de liderança também, tem a ver também com comportamento empreendedor, né? Da gente se adaptar a essas mudanças tão impactantes e tão aceleradas. Muito aceleradas, né? Extremamente. Extremamente, né? Então, assim, de certa forma, o meu papel aqui é, pelo menos, direcionar alguns caminhos. É lógico que a gente não tem a fórmula certa. Isso que é legal também no empreendedorismo, né, Rafa? Porque a gente, no meio do caminho, pode encontrar outras soluções, outros desenvolvimentos de projetos, as conexões vão sendo feitas, né? E isso que é o grande barato aí do empreendedorismo, da gente estar sempre desenvolvendo algo.
em resposta a algo também, né? O planejamento, às vezes, ele é feito para você abrir os horizontes, não para ser ali seguido na risca, né? Sim. Porque quando você abre mão de seguir aquela rota com muita especificidade, você enxerga outros horizontes. John Lennon já falava uma frase muito legal, né? Que ele fala, a vida acontece enquanto planejamos. Isso. É sobre isso. E você ser ecológico ajuda muito nisso. Sim, total, né? E toda essa questão do empreendedorismo, que tem muito a ver, como ele disse, né, com liderança, todo empreendedorismo ele começa na autoliderança. O líder, ele é um líder, o empreendedor ele é um líder nato. E com a própria autoliderança, ele começa a instigar pessoas a comprarem a sua ideia. E porque um líder sozinho, ele simplesmente vai ser uma ideia só no papel. Quando ele, de fato, exerce essa liderança de forma, inclusive, ecomagnética, ele consegue inspirar, engajar as pessoas a comprarem a ideia e tirar essa ideia do papel e todos brilharem e gerar o resultado que é esperado. Então, assim, eu tenho muita admiração por empreendedores, eu também sou uma empreendedora e todo empreendedor eu fico admirada, porque de fato é um desafio, exige muita resiliência, exige muita determinação para conquistar os objetivos. E aí é que está a riqueza, é algo que você não faz sozinho, você precisa de uma série de pessoas em prol desse propósito para que ele realmente aconteça. Você começa sendo o empreendedor e termina sendo o líder empreendedor. Exato. Então, eu acho que é muito importante saber gerir essas pessoas também. Os líderes, muitas vezes, ele pode jogar tudo aquilo, todo o império que ele construiu no chão, simplesmente por não ter essa capacidade de mudar a rota, de improvisar, de ouvir melhor o que a outra pessoa tem a dizer, porque muitas vezes o futuro não é mais como era antigamente, e o líder está ali fazendo daquela maneira que sempre deu certo. Mas será que o sempre deu certo vai dar certo para sempre? Então eu acredito que tem muito sobre isso. A forma que você colocou no livro também foi muito interessante. O livro ele fala um pouquinho dessas mudanças impactantes, não no sentido não literal, mas no sentido mais ficcional. É uma ficção, mas com uma questão um pouco mais baseada no que a gente está vivenciando agora, né? Nessa capacidade que a Cláudia falou, da gente ter essa liderança, de tentar achar um rumo e tentar influenciar outras pessoas para um caminho mais, não vou falar certo porque a gente nunca sabe o que é o certo, mas um caminho mais seguro, né? Então o livro fala um pouquinho disso, né, através de uma história ficcional, tentando botar o tema central nessa ação empreendedora, né, que a gente precisa caminhar para desenvolver algo, né? E nesse seu âmbito, já trabalhando há muito tempo no Sebrae, com consultoria e tudo isso, eu acho que também com muitas empresas, sim, a pergunta serve para ambos. Tá. O que vocês enxergam que geralmente o líder e o empreendedor mais falha da equipe? Porque nós vemos, né, pelos números, infelizmente, é um número muito grande de empresas que fecham no primeiro ano, às vezes nos 3 primeiros anos, e muitas vezes é por uma liderança ruim ou por uma liderança não conectada com aquilo que precisa ser feito. Então, o que vocês enxergam dentro disso? Como que a gente pode resolver também? Dar a resposta e dar a solução para o pessoal. Sim, eu enxergo assim, uma série de fatores, né? Não diria uma coisa só. Mas, por exemplo, uma das coisas é a dificuldade que às vezes alguns empreendedores têm de se adaptarem rapidamente à transformação do mercado, porque nós vivemos um mercado extremamente transformacional. Se ele não se adaptar a isso, ele vai ficar para trás. Então, isso daí já é uma premissa que ainda mais hoje em dia o empreendedor precisa ter. Beleza, ele conseguiu adaptar, pescar o que o mercado precisa, age rápido, aí é onde ele precisa influenciar as pessoas para junto com ele fazer a coisa acontecer. E muitos não conseguem isso, porque muitos têm dificuldade de ouvir as pessoas, de deixarem o outro brilhar, porque o empreendedor, como nossa mente é muito acelerada e a gente tem as ideias e a gente quer fazer acontecer, muitas das vezes, se ele não tiver o eu muito bem trabalhado, que aí vem muito do autoconhecimento, que é muito importante o empreendedor trabalhar, para que ele tanto dê espaço para o outro brilhar também, porque todos vão brilhar juntos.
Então, quando ele consegue trabalhar, e aí eu vejo que muito empreendedor talvez não trabalhe o autoconhecimento, e isso acaba atropelando ele no processo, que ele não consegue se sustentar ao longo do tempo, porque se ele não cuida de si, ele não vai conseguir cuidar dos outros e não vai conseguir fazer com que o negócio perpetue. Então, para mim, é bem dentro disso daí. Ontem eu estava até conversando em Aveiro, no jantar de negócios, anteontem, com um empresário aqui da região, que fatura milhões de euros, e ele é engenheiro, e ele estava comentando que ele custou a ficha dele a cair, e entender que o negócio é sobre gente. Que ele era muito assim, pensava muito na parte técnica, um engenheiro muito técnico. E quando ele se deu conta que isso não era sustentável ao longo do tempo, ele falou, opa, eu preciso mudar. E aí ele começou a cuidar das pessoas, investiu em treinamento, investiu nos líderes da empresa, porque ele viu que era sobre pessoas e não apenas sobre números e técnicas. Então acho que a chave está aí, e muitos ainda, né, que não buscaram essa chave ficam perdidos no meio do caminho. Exatamente, concordo plenamente com o que a Cláudia falou. Talvez assim, um dos segredos do sucesso, eu não vou nem para a vertente porque falha. Vamos pensar assim, por que alguns dão certo? Talvez a gente tenha alguns indicativos, são N fatores, concordo com a Cláudia também. A gente está falando de fatores aí de mercado, de personalidade, de comportamento, de atitude, de técnica e etc. Mas eu acho que quem chega em algum lugar, seja um sucesso qualquer, né? Ele tem essa habilidade de entender essas questões e ter uma proatividade em cima dessas questões problemáticas, vamos assim dizer. Sim. Então, esse papel aí da liderança, do comportamento empreendedor, que tem muito a ver nesses nossos assuntos aqui, faz a diferença, né? É o que eu chamo de jornada emocional do empreendedor. Porque tem a jornada técnica, aí eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer aquilo, depois eu tenho que fazer aquilo outro. Sim. Né? Eu vou tendo aqueles estudos, aquelas análises, aqueles procedimentos, aqueles passo a passos, mas existe a jornada interna, né? No qual ele tem que suportar de repente uma falha, um problema, e aí ele tem que resolver aquele problema no meio do caminho, trocar a roda com o carro andando, né? Que a gente fala, e isso o brasileiro ensina muito. Que é o que eu vou falar um pouquinho também na palestra. E na pandemia nós enxergamos muito isso. Muito. Aconteceu? Sim. Muitas pessoas tendo que se reinventar, e a liderança, como que ficou nessa parte da pandemia? Desses treinamentos e tudo mais. Você visualizou que precisou treinar mais os líderes para estar no digital? Eu percebi que nós precisamos mais na verdade, treinar os líderes a trabalhar o autoconhecimento. Porque nesse momento, onde o mercado muda de uma hora para outra e você não está preparado internamente para absorver essa mudança, muitos desesperaram e deixaram que a parte emocional dominasse. E as emoções, quando dominam, você perde ali o centro das coisas. Então, foi mais um trabalho interno para que depois as pessoas pudessem cuidar de si e absorver o novo, que no caso é o mundo digital. Então, primeiro a pessoa tinha que estar preparada para absorver toda essa mudança, ainda mais, né, líderes como na minha geração, que não estávamos acostumados, né, com o digital de uma forma tão intensa quanto a geração Z, por exemplo. Mas tudo vem primeiro do eu. Esse eu bem trabalhado, ele absorve facilmente qualquer novidade, qualquer coisa nova que acontece no mercado. Então, isso foi muito presente na pandemia, um trabalho mais interno. Eu acho que a grande mudança também dessa nova era, vamos chamar assim, é colocar o ser antes do saber. Exato. Então, antes a gente tinha aquele entendimento que a gente precisava saber primeiro para depois executar. Hoje a gente precisa trabalhar como ser, como líder, como um empreendedor, para depois ir encaixando algumas técnicas. Então, o saber vem um pouco na consequência do ser. Né? Como professor também, como líder, as gerações agora estão muito rápidas. Vocês lidam com equipes que têm desde jovem aprendiz até pessoas que já estão às vezes tentando um reposicionamento profissional e tudo mais. Como que tem sido conectar tudo isso? Porque parece que dessa última geração para que está vindo agora, gente, mudou tudo. Abismo total.
É assim, eu acho muito interessante, porque eu vejo enquanto as pessoas falam muito da geração Z, de uma forma até pejorativa, eu já enxergo de uma outra forma. Eu enxergo como eles sendo a semente da mudança. A gente precisa mudar e isso vai exigir que o líder mude muitas questões, porque hoje é uma geração que está em busca de propósito e não de dinheiro propriamente dito. Então, na nossa época, a gente trabalhava para construir patrimônios, para conquistar bens materiais, para ter uma estabilidade financeira. Essa nova geração está mais preocupada com o ser. E eles querem o quê? Qualidade de vida. Com legado, né? Exato, com legado. Para que eu vou ter casa se tem Airbnb, se tem... Né? Para que comprar carro se tem Uber? É sobre isso. Então, eles estão mais preocupados em ser e também conectados com o planeta. Eles têm causas que vão fazer com que a liderança mude. E se não mudar, aí é onde que vão ficar muitos para trás, porque essa nova geração não aceita qualquer coisa. E eu acho isso ótimo, porque vai exigir uma mudança de todos, sabe? Para um rumo melhor das coisas, né? Uma evolução. Esse choque é natural também, né? Choque de gerações sempre natural, aconteceu, verdade. mas hoje é mais impactante porque as mudanças são muito impactantes e são muito aceleradas, sim, né? Total. Então cria-se um abismo muito profundo entre uma geração e outra, coisa que não acontecia tanto. Sim. Mas sempre existiu esse choque de gerações. Isso acontece muito com o empreendedor às vezes, porque ele já tem a empresa ali consolidada e ele quer continuar empreendendo do mesmo modo. Aí, por exemplo, vou anunciar, sempre deu certo esse meu anúncio no Google, para que eu vou anunciar no Instagram? Sempre deu certo o meu produto dessa forma, por que eu vou mudar para aquela outra forma? Mas se o modo de consumo mudou, Sim. é preciso se adaptar também. Porque tem muitas pessoas que falam, preciso atualizar o meu produto. Mas talvez não é o produto que você precisa atualizar, é a forma que o seu público consome o livro. Todo mundo pergunta, gente, os livros vão acabar? Não vão acabar. Mesmo em formato físico, as pessoas falam, será que o físico, o e-book vai substituir? Pode ser, assim, né? Não sei quando você vai assistir esse podcast. Em gerações futuras, você volta aqui e comenta, acabou o livro, mas eu duvido. Porque eu também sinto muito esse movimento, não sei se vocês sentem também. Toda vez que tem um movimento muito acelerado para frente, a gente tem um movimento contrário também, não diria para trás, mas de resgate. E eu vejo muito esse resgate no livro, por exemplo. A gente teve uma geração de consumindo o livro igual carrinho de supermercado, né? Ia lá, colocava as capas com cores bonitinhas para ter organizado na estante. Hoje em dia as pessoas, o Fred senta lá no café, aí lê um pouquinho do livro da Vivi, depois você chega lá, mostra o seu, e as pessoas querem conhecer quem escreveu. É verdade. Não sei se vocês sentem isso como autor. Tem resgate, sim. Existe essa busca aí do passado, misturando com o presente. Isso vai muito do encontro do que está acontecendo hoje, né? Desse movimento de mudanças impactantes. E aí eu lembro que eu desenvolvia planejamentos de longo prazo, e aí o longo prazo era longo prazo mesmo. Planejamentos estratégicos. De 5, 10 anos, isso eu acho que é quase impossível de fazer isso hoje. É lógico que tem algumas empresas que ainda fazem, são mais commodities, que o mercado não muda muito, mas esse movimento de desenvolver coisas rápidas e aceleradas também para acompanhar essas mudanças aceleradas é o que a gente vê hoje em dia. E dentro desses movimentos acelerados, é lógico que tem resgates, né? E cada geração vai absorvendo alguma coisa até do passado para que a gente também caminhe para frente. Muito bom. E quando você fala de planejamento, isso é interessante, porque, por exemplo, eu fiz administração, logística e administração, e a gente realmente fazia toda aquela matriz. Você trabalha muito com os alunos também, né? De planejar realmente todo esse período. Hoje em dia, você recomendaria o quê? Qual que é o planejamento mais importante? Porque antes realmente era muito importante ter isso que você falou, né? 5, 10 anos. Então, não é nem o tipo de planejamento, é a rapidez do planejamento. Então, vou te dar um exemplo. 20 anos atrás, eu desenvolvi um plano de negócio para abrir uma empresa. Eu demorava 3 meses para desenvolver um plano de negócio. Era um livro. Era um livro o plano de negócio. Né? Então, assim, hoje ninguém tem tempo até nem de ler esse plano de negócio. Um investidor vai ler isso tudo? Não vai. Então, aí começaram a desenvolver ferramentas tipo Business Canvas.
para a gente entender ali de uma maneira mais visual, rápida, o que é o teu modelo de negócio, o que é o teu planejamento de uma maneira mais rápida. Então, essas mudanças, né, essas rapidez de planejamento, que eu acho que é o mais importante hoje. Sem deixar de perder conteúdo, lógico, e profundidade naquilo que você está desenvolvendo. Né? Isso parte. É um limite, é uma linha muito tênue. É uma linha muito tênue. A questão da tecnologia, não sei como vocês têm visto isso no âmbito do trabalho de vocês. Porque, como você disse, nossa, um plano de negócio era um século investido em escrever, produzir, pesquisar. E quem ia ler também, dispor daquele tempo. Hoje em dia, muitas pessoas usam as ferramentas tecnológicas, ágeis, tudo mais. Nós vamos ter, em breve, algum próximo episódio falando sobre as inteligências artificiais, como que elas podem ser utilizadas. Mas como que vocês veem essa parte da inteligência na liderança? O uso da tecnologia, até ali no dia a dia, na gestão de pessoas, por exemplo. Pode usar celular, não pode usar celular, pode usar IA, não pode usar IA. Como que vocês enxergam? Bem, a inteligência artificial é fantástica, que também tem que saber usar, claro, né? Como tudo, toda tecnologia tem seu prós, né, e contra. É preciso ter equilíbrio, saber de fato como usar. E o mais importante, eu acho que é o seguinte: muitos acham que a inteligência artificial vai substituir o ser humano. Não vai. Na verdade, vai fazer com que os seres humanos saiam da zona de conforto e aprendam a utilizar de forma assertiva a inteligência artificial, e quem não adaptar a esse novo vai ficar realmente para trás, como, né, liderados e líderes, tanto em qualquer posição. Então, é absorver o novo, se adaptar ao novo e colocar em prática. A inteligência artificial, ela traz essa agilidade. Eu acho que hoje tempo é dinheiro, né? Então é preciso que as pessoas utilizem dessas ferramentas para ganhar tempo. E como ele estava falando do planejamento estratégico, que antes era muita coisa, hoje menos é mais. Então essas metodologias ágeis vêm para justamente condensar o negócio, sintetizar e vamos direto ao assunto para ganhar tempo e ver se vai dar lucro ou não vai e vamos embora, né? Qual que é o resultado final. E é muito importante o líder absorver esse novo dentro da cultura empresarial, mostrar a importância de todos aderirem ao novo, se adaptarem, estudarem, estarem em melhoria contínua, porque isso é fundamental. O líder precisa colocar isso na veia de todos, e isso começa por ele primeiro. Então, uma vez que a equipe sente que o líder é aberto ao novo, estimula e deixa as pessoas se adaptarem ao novo, seja errando, acertando, que isso faz parte, é assim que as pessoas aprendem. Eu acho que isso é fundamental. E com relação ao celular, você estava perguntando, né? Usa ou não usa? Acho que vai muito da maturidade da equipe. Depende da maturidade da equipe. A equipe é madura, sabe utilizar inclusive com equilíbrio, sem forjar, exatamente, né? Com regras, aí tudo certo. Então não existe assim uma fórmula pronta. Não pode. Eu acho que tem que ser tudo adaptado, depende do contexto e da maturidade da galera. E assim, eu acho muito difícil fazer uma previsão agora de outubro de 2025, que a gente está no início de tudo. A IA aí aparecendo de uma maneira mais agora efetiva dentro do mundo acadêmico, dentro do mundo dos negócios. Mas tem muita coisa ainda para acontecer, para evoluir dentro dessa temática, né? Então fica difícil da gente fazer uma previsão também mais uma vez, né? Se isso vai impactar positivamente, negativamente, se as pessoas vão saber usar, se não vão saber usar. É lógico que a gente toma alguns cuidados. Eu, como professor, por exemplo, lógico que eu vou orientar meus alunos a tomar cuidado para não exagerar no uso, para usar algumas regrinhas, para não substituir outras. Né? A gente não pode também perder a nossa capacidade, né, de desenvolver algo, delegar só para IA algumas coisas. Então, mas os impactos disso é muito difícil de prever. Eu já li sobre algumas coisas muito positivas, outras muito negativas, então ainda não cheguei a uma conclusão, não. Nem quero chegar por enquanto. Nós começamos aqui no dia. A gente volta com mais perguntas do que com respostas. Mas eu acredito que a liderança vai ser impactada, o empreendedor vai ser impactado. E o impacto vai ser muito rápido, por isso que
não vai ser possível mensurar. A pandemia deu essa acelerada nesse processo, mas eu acredito que nós também, né, como brasileiros, daí o Fred pode falar um pouquinho sobre o que ele trouxe também no capítulo, temos essa flexibilidade, esse jogo de cintura. de cintura de conseguir enxergar a coisa e fazer de uma forma diferente. E contrapondo isso, por exemplo, com outras culturas, nacionalidades que eu tenho visto muito por aqui, o brasileiro acaba sendo muito flexível dentro ali do Brasil, mas a gente não tem esse olhar que, por exemplo, as pessoas aqui da Europa têm de enxergar tudo multicultural. Porque desde assim da infância, cruzei o oceano, já estou em outro país, é outra língua, é outro movimento. Então, como que vocês enxergam essa questão até da liderança com culturas diferentes, seja de países diferentes, ou seja de até mesmo na própria empresa, né, com origens diferentes, e no empreendedorismo, como adaptar também essas características que as pessoas têm? Eu acho que essa diversidade cultural é o que é a riqueza, sabe? É a riqueza dessa pluralidade. E o líder, como ele está a todo momento lidando com pessoas, inspirando pessoas, para mim é como se estivesse divertindo, né? Brincando num parque de diversões com pessoas de culturas diferentes, porque é tanto aprendizado que cada cultura traz, cada um tem uma visão, cada um vai trazer um ponto diferente, uma forma de enxergar, e vai ajudar nesse todo, sabe? Então eu vejo como uma riqueza que o líder precisa saber trabalhar muito bem, e por isso que ele também tem que estar muito trabalhado, porque se ele estiver cheio de crenças enraizadas do que pode, o que não pode, isso daqui não dá, isso aqui, né? Isso daqui é possível, não é? Ele vai limitar as pessoas. Então ele tem que desprover dessas crenças internas que ele tem, para que ele absorva a riqueza de cada um e faça com que em conjunto essas pessoas tenham o resultado que a empresa necessita. E certamente vai ser um resultado diferenciado, porque quando você tem visões diferentes, de forma diferente, é claro que o resultado vai ser diferente. Então, é um desafio, mas a gente gosta de desafio. Isso é bom, né? Desafio é bom demais. Diversidade é a palavra da moda, Exato. né? No bom sentido da palavra, né? É a palavra que está em voga hoje em dia. E sabe o que eu acho? A diversidade hoje ela é muito entendida aí como algo que tem que ser respeitada, né? Mas eu acho que o salto dessa palavra vai ser quando ela for valorizada. Com certeza. Né? Então, primeiro o respeito, lógico, aceitar a diversidade, né? Diversidade no meio empresarial, na sociedade como um todo, mas ao mesmo tempo valorizar isso, porque isso é a matéria-prima do empreendedorismo. Sim. Ou de quem inventa, ou de quem desenvolve uma inovação, que é pegar um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, e a gente faz um todo, algo novo, né? Então, eu acho que quando a gente entende isso de uma maneira valorosa, a gente começa a mudar um mundo. Palavra muito boa, eu gosto das palavras. Às vezes, o respeito, ele gera um distanciamento. É o que acontece muitas vezes na liderança, né? O respeito gera uma admiração, mas um distanciamento. Agora, a valorização não, você quer estar perto para aprender. Sim. Com certeza. E o líder precisa exatamente disso, de valorizar essas características que são diferentes. Eu acredito que é um grande diferencial. Não sei quais ferramentas vocês usam, eu sei que você usa muitas ferramentas. Mas talvez dá dicas para quem está nos assistindo, conhecendo esse podcast também, de ferramentas que vocês utilizam aí no dia a dia que podem ajudar tanto a liderança quanto o empreendedor a se conhecer e conhecer melhor o outro. Sim. Então, eu gosto muito de ferramentas do perfil comportamental, como o DISC, por exemplo, porque independente de cultura, raça, opção sexual, seja o que for, a gente tem que focar no ser humano. Somos seres humanos e a raça é única, né? Somos únicos. Humanidade. Exatamente. Então, é sobre entender o ser humano. O que vem depois são características mesmo, né, do planeta. Estamos em lugares diferentes, países diferentes, que faz parte da cultura, mas o ser humano é único. Então, quanto mais você aprofundar na essência desse ser humano, utilizando ferramentas, como eu disse, né, do DISC, tem outros também muito interessantes, mas eu uso mais o DISC, que eu acho que é um dos mais assertivos até, você consegue
tirar a essência desse colaborador, trazer o melhor dele e conseguir colocá-lo em pontos estratégicos onde ele vai ser bom naquilo que ele nasceu para ser. E por isso que cada vez mais o líder ele precisa entender de gente. Eu falo que liderar é sobre gostar de gente. Se você não gosta de gente, sinto dizer que você não vai ser um bom líder. Não tem jeito, sabe? Não tem como. Então, é gostar de ouvir, é gostar de interagir, de entender o outro, de trazer o que o outro tem de melhor. E isso ele vai conseguir conduzir o time muito bem e também fazer uma interdependência da equipe, mostrando a importância de cada um, né, nessa engrenagem. Então, cada um ali vai ter o seu papel nessa engrenagem e o líder tem esse papel de captar a essência de cada um. Excelente. Como você falou, tem muitas ferramentas. Hoje a gente está também na era das ferramentas, né? Então, tudo ali está na nossa mão. A Cláudia já falou das ferramentas ágeis, né? Então, tudo virou Canvas, né? Tem tudo aqueles quadrinhos. Então, tem um Canvas do modelo de negócio, tem um Canvas do seu negócio, da sua personalidade, da sua liderança, enfim. Mas eu acho que se você pedir para destacar uma, já que eu estou falando de empreendedorismo, eu acho que tem uma que é muito legal, que tem muito a ver com o povo brasileiro, que é o Effectuation. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é trabalhar com aquilo que você tem. Então, existe uma ferramenta que promove isso. Então, quanto você tem de dinheiro, então você vai usar aquela quantia. Quanto que você tem de competência, você vai utilizar aquelas competências para desenvolver algo. Ou quanto você tem de relacionamento, de network e etc. Então, isso a gente chama de effectuation, efetuar-se. Efeito Mário Sérgio Cortella, que diz que fazer o melhor com os recursos que você tem. Ou fazer do limão uma limonada. Que é exatamente o que o brasileiro está acostumado a fazer na sua rotina, no seu dia a dia, de uma maneira até não planejada, né? De uma maneira bem natural. Mas existe, lógico, uma ferramenta para a gente estruturar isso, ou ferramentar isso tudo. E então a gente começa com isso, porque se a gente esperar ter dinheiro, se a gente começar a esperar ter network, a gente não começa. Só de esperar. Só de esperar o tempo, que a gente estava falando, o tempo voa agora, né, de uma maneira muito rápida. Então, efetue-se. Muito bom, eu gosto desse poder das palavras. É isso aí. Então, para a gente encerrar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final e também falar como quem está nos assistindo consegue encontrar vocês. Joia. Bem, a minha mensagem é: o ego não tem eco. Eu acredito muito nisso, acho que o líder tem que realmente incorporar isso, porque quanto menos... Todos nós temos o ego, nós precisamos ter, mas é preciso que ele esteja no devido lugar, porque aí o próprio líder vai conseguir se sobressair e também deixar o time brilhar, porque essa que é a lógica da liderança, não é sobre si, é sobre o outro. E todos que quiserem me encontrar, estou aí no Instagram, @CláudiaBarrosOficial_, e também no LinkedIn, Cláudia Barros, a doutora das empresas. Serão muito bem-vindos, tanto para trocarmos ideias, quanto também para contratar palestras, treinamentos, consultorias e mentorias na área de liderança e vendas. Porque essa é a lógica. Isso aí. Essa é a lógica. Muito bem, a mensagem final eu acho que não é muito diferente do que a gente tratou aqui na conversa, que eu acho que a gente tem que ter essa capacidade de perceber essas mudanças primeiramente, né? Eu sei que são muitas e a gente tem essa dificuldade de perceber todas, mas pelo menos ter essa capacidade de a gente entender o que está acontecendo e tentar acompanhar o fluxo no melhor sentido da palavra. Né, que é o que a Cláudia também falou numa fala anterior, que é a adaptação. Então, a capacidade do líder, do empreendedor, ou de alguém que vai ter alguma jornada em busca de um sucesso, essa capacidade de enxergar o novo ou o que está sendo mudado e se adaptar é o que vai fazer a diferença, né, no meu modo de ver. Vocês podem me encontrar aí no LinkedIn, né, no Carlos Frederico Corrêa Ferreira, que é o meu nome completo, ou Fred Ferreira, né, porque da mesma forma encontra. E estou também disponível aí para a gente bater um papo sobre esses assuntos aqui que a gente conversou,
Mais uma vez, obrigado aí pela Foi conversa. ótimo, obrigada. Eu que agradeço vocês por aceitarem o convite e convido você a conhecer os capítulos dos nossos autores aqui no livro Negócios e Carreira. A Cláudia e o Fred estão aqui nessa obra tratando sobre o tema que eles trataram aqui no podcast de uma forma mais aprofundada também, e você também terá a oportunidade de conhecer outros autores, tanto no nosso livro quanto nos próximos episódios do nosso podcast. Por isso eu te convido a continuar aqui e se debruçar sobre vários temas que vão vir aqui à tona.